Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo passado, ou num vídeo anterior, nós falamos a respeito do ceifador, que é aquele circuito que separa os pulsos de sincronismo do sinal composto de vídeo. Sai o sinal composto de vídeo, ficam somente os pulsos de sincronismo, horizontal e vertical. O sincronismo vertical tem a frequência de 60 Hz, a mesma do circuito vertical da televisão, e o sincronismo horizontal tem a frequência de 15.750 Hz, a mesma frequência do horizontal da TV. Então agora nós devemos separar o pulso horizontal do pulso vertical. O sincronismo vertical tem que ir para o circuito vertical e o sincronismo horizontal tem que ir para o circuito horizontal. Essa tarefa é feita através do separador de sincronismo. O separador de sincronismo, na verdade, são circuitos formados por resistores e capacitores, como esses dois aqui, tá vendo? Esse circuito de cima que tem os resistores no caminho do sinal e o capacitor indo para a terra, chama-se filtro integrador. Já o circuito de baixo, que tem o capacitor em série com o sinal e o resistor indo para a terra, chama-se filtro diferenciador. Então nós temos dois filtros, integrador e diferenciador. Muito bem. Vou mostrar para vocês aqui o que acontece em cada um dos sinais quando passa pelos filtros. Na verdade, o que os filtros fazem é transformar os sinais de sincronismo horizontal e vertical em sinais dente de serra, que depois serão utilizados para sincronizar o dente de serra do seu circuito correspondente. Olha o que acontece aqui, ó. O sincronismo vertical, ele tem 60 pulsos a cada segundo. Pulso, no caso, é uma onda quadrada, né? Então, o sincronismo vertical, em cada segundo, são 60 pulsos de sincronismo vertical. É claro que eu não estou levando em consideração um outro pulso que vai junto com o vertical, chamado pulsos equalizadores. Tem esses pulsos que vão junto com o vertical, mas eu não estou levando eles em consideração nesse exemplo, tá? Supondo que seja apenas o pulso de sincronismo vertical e não os equalizadores. Tá bom, pessoal? Então, o sincronismo vertical é 60 Hz, em cada segundo, 60 pulsos de sincronismo vertical. O sincronismo horizontal são 15.750 pulsos por segundo, ou seja, uma frequência bem mais alta. Vamos ver o que acontece aqui no integrador. Vamos ver o que acontece com o sinal de 60 Hz. Quando o sinal vai de 0 ao nível alto, o capacitor carrega. Esse capacitor aqui, ó, ele carrega até em cima. Quando o sinal vai do nível alto para o nível baixo, o capacitor começa a descarregar. Tá vendo? E ele descarrega até chegar a um outro pulso, que aí carrega ele outra vez, tá? E aí, quando a tensão cai para zero de novo, o capacitor começa a descarregar. Então o capacitor carrega, descarrega devagar, carrega, descarrega devagar. Então o pulso de sincronismo vertical, que era uma ondinha quadrada de 60 Hz, virou uma dente de serra de 60 Hz, que vai ser usada para sincronizar o vertical da televisão, para a imagem não correr nem para cima e nem para baixo. Agora, olha o que acontece com o pulso de sincronismo horizontal aqui, ó. Quando o pulso vai do zero ao máximo, o capacitor carrega. Só que esses pulsos são tão rápidos que não dá tempo do capacitor descarregar. Então fica uma tensão contínua nos terminais do capacitor. Olha que interessante, o filtro integrador transforma o pulso de sincronismo horizontal numa tensão contínua pura e simples, que não tem utilidade nenhuma para o vertical. O que vai ter utilidade para o vertical é o sinal de 60 Hz, dente de serra, que foi convertido a partir do pulso de sincronismo. Então o integrador aproveita os 60 Hz e não aproveita o 15.750. O diferenciador aqui embaixo. O diferenciador, aqui acontece o seguinte. Quando vamos dar uma olhadinha aqui no pulso de sincronismo horizontal. Quando o pulso de sincronismo horizontal está no nível alto, o capacitor está vazio. Então, inicialmente, eu vou ter uma tensão alta aqui no resistor aqui em cima. E aí o capacitor começa a carregar e a tensão no terminal do resistor vai diminuindo aqui, ó. Vai diminuindo. Aí vem outro pulso. Quando o capacitor descarrega, descarrega o capacitor, carrega de novo. Descarrega o capacitor, carrega de novo. Descarrega o capacitor, carrega de novo. Descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. E fica nessa sequência aqui, ó. Tá? Então, como podemos observar, o sincronismo horizontal foi transformado num outro sinal dente de serra, só que de 15.750 Hz. Então, quando a tensão está alta, começa aqui
começa aqui a carga desse capacitor, vai aumentando, aí o capacitor carrega e a tensão no terminal do resistor vai diminuindo, ó. Daí aí o capacitor descarrega, começa a carregar de novo, descarrega, carrega de novo e por aí vai. Então o pulso de sincronismo horizontal foi transformado no dente de serra de 15.750 Hz. Já o do sincronismo vertical, a mesma coisa, ó. Quando a tensão sobe, a tensão no terminal do resistor sobe, à medida que a tensão aqui ela se estabiliza no nível alto, o capacitor vai carregando, vai diminuindo a tensão no resistor e assim fica o tempo todo. Como a distância de um pulso para o outro é grande, então fica uma grande distância aqui de um pulso até o outro pulso, até descarregar e carregar de novo o capacitor. Aqui a carga e descarga do capacitor, é rápida, 15.750 Hz. Aqui é demorada, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho dois dentes de serra, um de 15.750 e um de 60. Para o circuito horizontal, o dente de serra de 60 Hz, ainda com um espaço de um pulso para o outro, não presta para nada. Para o circuito horizontal ele vai interpretar esse sinal aqui, ó. Tá, pessoal? Então, o circuito vertical aproveita só o sinal de 60 Hz, porque o sinal de 15.750 virou uma tensão contínua, e o circuito horizontal só aproveita o dente de serra de 15.750, porque o de 60 Hz virou um dente de serra com uma grande distância de um pulso para o outro, que é a frequência de 60 Hz. Então é assim que funcionam esses dois circuitos, o integrador e o diferenciador. Eles têm a mesma finalidade, transformar os pulsos de sincronismo em dente de serra, sendo que a de 60 Hz é aproveitada pelo vertical e a de 15.750 Hz pelo diferenciador é aproveitada pelo circuito horizontal. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona o separador de sincronismo. Muita gente pensa que o separador de sincronismo é o ceifador. Não, o ceifador é o que separa esses pulsos aqui do resto do sinal. Agora, quem separa um pulso do outro é o separador de sincronismo, no caso, os filtros integrador e diferenciador. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.